Boa tarde, turma. Vamos dar início hoje a um novo assunto, capítulo 9, aqui na página 153, América Portuguesa, colonização. Nós já estudamos a colonização espanhola, da América Espanhola, lá no México, Peru, aqui nessa região vizinha do Brasil. E hoje nós vamos focar agora em diante na colonização do Brasil, colonização portuguesa, aqui da região portuguesa, que era a colônia portuguesa. Tá ok? Na página 154, nós já vamos dar início ao nosso conteúdo. Aqui nós vemos o tópico O Encontro, onde os povos tupis expandiam-se pelo litoral quando a esquadra de Cabral chegou no atual Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500. O que será que os tupiniquins pensaram quando viram os portugueses chegando a terras por eles? Imagina aí você ter tipo um pensamento que só existe você num local, que todo mundo é dessa forma, aí de uma hora para outra encontra a pessoa e deixa daqui, ó, vestido com panos que você nunca viu, tecidos, armas, espelho, essas coisas. Imagina aí a situação, como foi a cabeça deles. Os tupiniquins entraram quase todo, as enormes embarcações, as roupas, as botas, os chapéus, as armas de fogo e a língua daqueles homens de pele branca e face rosada. Por isso é chamado de homem branco. Os índios chamam de homem branco. Os portugueses, por suas vezes, também estranharam os tupiniquins. Esses estranhamentos ficou registrado na carta de Pedro Vales Caminha, que é essa cartazinha aqui. Inicialmente, esta parte da América não despertou o entusiasmo português. Primeiramente, perguntar a vocês, por quê? Já vou responder. Não encontrou ouro. Não viram ouro. Lembro lá na portuguesa que assim que Colombo chegou, ele já viu as pessoas usando brinco de ouro, usando aquele negócio daqui de ouro, coroas de ouro, essas coisas. Opa, aqui tem ouro, então vamos conquistar. Aqui na América Portuguesa, não. Os índios eram peladões aí, só tinha negócio de pena e pintura, só. Não tinha ouro. Quer dizer, tinha, mas eles não sabiam, né? Em primeiro lugar, porque eles não encontraram nem ouro nem prata, como já acabei de explicar. E segundo, porque eles vinham tendo lucros enormes com o comércio de especiarias, certo? Com a América e com a África. Então o Brasil foi somente para chegar e dizer assim, essa terra é minha. Depois eu venho aqui para conquistar. Na próxima página, na 155, nós vemos o tópico Expedições, Feitorias e o Pau-Brasil, que é desse pau aqui, dessa árvore, que vai dar origem ao nome do nosso país. Nos primeiros contatos com a nova terra, os portugueses não acharam ouro nem prata, mas encontraram uma árvore típica da Mata Atlântica, o chamado pau-brasil, que tinha um valor comercial, pois era usado na Europa para tingir tecidos e construir móveis e casas. Seu tronco tem cor de brasa, daí o nome pau-brasil. De brasa, Brasil de brasa. Ao saber da existência do pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a construção de feitorias para armazenar e comercializar a valiosa madeira. Eram os indígenas que cortavam e transportavam os troncos até as feitorias erguidas no litoral. Para realizar a troca, os indígenas davam aos portugueses as toras de madeira e recebiam em troca colares, facas, machados e espelhos, que a gente vai conhecer como o escambo, ou seja, eu dou uma coisa em troca de outra. Só que para os índios, um espelho qualquer já era uma coisa de outro mundo, certo? Por isso que é tipo como se fosse um escravismo mesmo, uma coisa bem complicada. Nós podemos ver aqui até no mapa, ó, eles cortando as árvorezinhas aqui, ó, e tudo mais. Tá? Na página 155 nós vamos ver o tópico A Disputa pela Nova Terra. Continua. Onde aqui vamos ver que logo os franceses também passaram a frequentar o litoral brasileiro, lá no Maranhão, lá para a região do Maranhão e do Rio de Janeiro, que a gente conhece hoje. Teve até um combate chamado a Batalha de Guanabara, que foi entre portugueses e franceses. Mas vamos lá. Por meio de alianças com os tupiniquins, inimigos os tupinambás, ou seja, os portugueses fizeram alianças com os tupiniquins e os franceses com os tupinambás. Por quê? Porque eram inimigos dos índios. Então levaram daqui grandes carregamentos para o Brasil. Diante da ameaça francesa, a monarquia portuguesa reagiu enviando ao litoral brasileiro 2 expedições policiadoras, comandadas por Cristóvão Jacques. Mas logo concluiu que era impossível policiar o litoral tão extenso como o de sua colônia na América, porque o Brasil é imenso, né? Eles chegaram a pensar que era só um pedacinho, mas não, era um pedação.
Assim, por meio de perder as terras para os franceses e pelo interesse de fazê-lo produzir riquezas, o rei Dom João III decidiu colonizar o território conquistado. Para isso, em 1530 enviou para cá a expedição colonizadora, ou seja, fazer uma colônia aqui, para garantir que a terra fosse sua. A expedição colonizadora por Martim Afonso de Souza combateu os franceses, explorou o litoral brasileiro e em áreas habitadas por indígenas guaianeses e carijós. Fundou então a Vila de São Vicente, que hoje é São Paulo, a primeira vila do Brasil. Ou seja, São Paulo, antiga São Vicente, foi a primeira vila do Brasil. Ali mandou erguer uma capela e primeiro engenho destinado à produção de açúcar. Aqui nós podemos ver as imagens. Na página 157, nós vamos ver o tópico, para finalizar o capítulo de hoje, a aula de hoje, nós vamos ver o tópico as capitanias hereditárias. O que seriam essas capitanias? Vamos aqui resumir rapidinho para vocês. As capitanias hereditárias seriam um pedaço de terras, como vocês podem ver no mapa aqui, ó, uns pedacinhos de terra doado ou emprestado pelo rei para uma pessoa de sua confiança. Ele seria tipo o governador dessa capitania, desse pedacinho de terra. Para quê? Para ele cuidar, proteger e manter, evoluir e não deixar que os outros países chegassem e invadissem. Beleza? E por que hereditárias? Porque ele passar de pai para filho. Então aqui nós vamos ver, na época de Dom João III, Portugal era a cabeça de um grande império que tinha terras no Oriente, na África e na América. Para dar continuidade à colonização América Portuguesa, o rei de Portugal dividiu o império colonial em 15 imensas faixas de terras, já chamadas capitanias hereditárias. Que essas terras aqui, ó, vocês estão vendo, né? Que eram retas. E entregou a sua administração 12 homens que eram chamados de capitães donatários. Por meio da carta de doação, o rei de Portugal concedia um cargo de donatário e por meio de foral estabelecia seus direitos e deveres. Que direitos eram esses? De desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar, ou seja, prosperar o comércio, expandir a fé cristã, organizar a defesa militar para que não invadissem o Brasil, não tomassem Portugal, estimular a ocupação portuguesa na terra e quais eram os direitos dos donatários. Retirar para si 5% do lucro, cobrar impostos em rios e portos, julgar os habitantes das capitanias, é tipo como se fosse o rei, né? Conceder seis marias, que era o quê? Doar terras a outras pessoas e ter uma grande sesmaria, ou seja, uma terra própria, sua, sem ser do rei, sua. Quer dizer, era do rei, mas você era autônomo. Beleza? E esse era o sistema. Só que não foi para frente. As únicas capitanias que cresceram, que se desenvolveram, que ficaram imensas foi Pernambuco, São Vicente I, ok? Que é hoje São Paulo. Para finalizar, na página 158, poucas capitanias tiveram sucesso, como falei. A maioria delas fracassaram pelas seguintes razões: falta de recursos de alguns donatários, grande extensão de terras a serem administradas, falta de comunicação entre elas, resistência indígena e ocupação das terras. Aqui no Ceará é um exemplo desse tópico aqui, o D, viu? Esse aqui, ó, o D. Resistência indígena. Aqui no Ceará demorou muito para ser colonizado, como vamos ver lá no 8º ano, eu acho. Por quê? Porque os índios aqui que viviam, os cariris, por isso o nome do cariri aqui da região, não deixavam. As pessoas que chegassem aqui, eles matavam e comiam. Certo? E também os ataques aos corsários. Além disso, alguns notários nem chegaram a vir para a América. Outros foram mortos em combate com os indígenas, como vocês viram. Inicialmente apenas Pernambuco e São Vicente, como eu falei, prosperaram. Posteriormente a Bahia também se desenvolveu graças à cana-de-açúcar. Entre os fatores que contribuíram para o sucesso da produção do açúcar no Nordeste, então a fertilidade do solo, o clima adequado para o cultivo da cana-de-açúcar e a relativa proximidade com a Europa, ou seja, a saída aqui, ó, porque era bom aqui na região do Nordeste, essa região aqui para produzir a cana-de-açúcar, porque o clima é bom e também porque ficava mais perto da Europa. Vocês podem ver aqui, ó, do que sair daqui e ir para a Europa. Era mais fácil sair daqui, ó, tá vendo a distância que iria ter? Beleza? Então, pessoal, por hoje é só, tá? É mais ou menos isso. A gente vai ver o início da colonização, como os portugueses chegaram aqui, viram que não tem interesses, porque não encontraram ouro nem prata, e também porque estavam lucrando muito com as Índias, então para que colonizar a terra? Só que encontraram o pau-brasil, que era bem interessante,
e vieram realmente colonizar aqui a região, essa terra, essa nova terra que vai se chamar Brasil, com medo de que outros países chegassem aqui e tomassem para eles essa imensidão, esse lucro que o Brasil dava, como os franceses. Por isso a colonização. E aí vocês vão ver todo o processo de colonização, de conquistas, com as capitanias hereditárias, com as disputas com os índios e tudo mais. Na próxima aula é que nós vamos ver o governo geral, que seria o quê? Tipo um presidente, tipo um cara que governava todas as capitanias de uma vez, que é o governo geral. Tipo um braço direito do rei aqui no Brasil. Tá ok, então, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês falam comigo no WhatsApp ou assistam novamente, qualquer coisa. Estamos aqui para tirar as dúvidas, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!